Fala, turminha! E aí, você sabe o que é pré-história? Sabe o que é os três poderes, pelo menos, né? Não? Então, o professor Chá aqui vai explicar tudo isso para vocês. Acompanhe esse vídeo e aprenda aí um pouquinho mais sobre esse período da história e sobre essa divisão, né? Organização ali do nosso estado, tá certo? Nosso estado, no caso ali o nosso país. Vamos lá, aula de história. O que é a pré-história? Vamos ver? A pré-história é um período que compreende milhões de anos de desenvolvimento dos nossos antepassados, né? E o que para alguns historiadores lá do século XIX, que foi quando se iniciou esse estudo da história, seria um período que compreende antes da invenção da escrita, ou seja, um período ali da história antes mesmo da própria história. Mas será que só existe história quando existe escrita? E aí, o que vocês acham? Coloca aí nos comentários, certo? Se eu pensar um pouquinho, um bebê não sabe escrever, então quer dizer que ele não tem história? Uma pessoa que é analfabeta, ela não sabe escrever também, nem ler, ela também não tem história? Não, né? Obviamente, tanto o bebê quanto a pessoa que já está ali vivendo há um bom tempo, né? Que não sabe escrever, ela tem a sua história, tem fontes de registro, né, desse passado, ok? Então a história não é só restrita ao momento, uma civilização que possui escrita. Eu posso ter outras fontes históricas, ó, fontes históricas. Lembra que a gente estudou isso em aula? Quais são elas? Nós temos fontes materiais, né, fontes físicas, e nós temos as fontes imateriais, que são as fontes de tradição oral, beleza? Povos antigos lá da pré-história, até mesmo aí os povos indígenas, eles são focados na tradição oral, né? As danças, os ritos, os mitos, as lendas são passados através da fala de uma geração para outra. É claro, tem-se o risco aí de se perder alguma informação sem esse registro escrito, existe. Mas existem outras formas também de preservar esse passado, como por exemplo os objetos, né? As pinturas rupestres ali, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Que são registros materiais, né? Conhecidos como registros visuais, tá bom? Os registros como lanças, facas, objetos de cerâmica, né? Restos humanos, são objetos materiais também, tá bom? Então vamos ver aqui um pouquinho, conhecendo agora sobre esse período da pré-história, através de um sujeito bem engraçado. Espero que vocês gostem. O nome dele é Senhor Pedra. Achei, finalmente achei. Finalmente vou te levar a caça para minha tribo. Que objeto estranho é esse? Objeto duro, parece de pedra. Não presta para levar para caça. Não leva, não vou ter como levar isso aqui para caçar. Isso aqui não é caça. Isso aqui é o quê? Câmera. Coisa estranha. Isso aqui é para gravar. Tá certo, então. Bom, então vou gravar aqui o que você quer que eu fale. Hã? Ah, como é que eu consigo falar? Bom, algumas pessoas dizem que na época aqui da pré-história a gente não sabia falar. Eu mesmo sou muito inteligente, eu já sei falar, que já faz um tempo, certo? Eu já sei aqui utilizar comunicação verbal. É claro, tem muitas tribos aí que ainda não sabem ter a comunicação oral, então eles utilizam gestos, utilizam barulhos guturais para poder aí estar se expressando. Tem que dizer o nome. Meu nome é Pedra. Meu nome é Pedra. Pronto. Eu sou aqui um dos homens, certo? Um dos seres aí da pré-história. Isso mesmo. Eu sou do primeiro período, o mais importante da pré-história. Eu tenho muitos descendentes aí no seu tempo aí que gostariam de estar vivendo nos tempos antigos, nos tempos bons. Isso aí, esses aqui são os tempos bons. É claro, tem um momento aí que a gente tem que correr de caçadores, de predadores, tudo bem, mas é um tempo bom. É um tempo bom. É um tempo aí que a gente se exercita, é um tempo aqui que justamente a gente caça o próprio alimento, embora que antigamente a gente não tinha a questão do fogo, né, para poder aquecer o alimento, a gente tinha que comer cru, poderia estar ali infectado com algum um parasita, a carne, e a gente poderia acabar morrendo, mas agora a gente já descobriu o fogo, agora a gente sabe aí que quando um raio cai na árvore, a gente pega
esse fogo aí e usa para aquecer as nossas cavernas, usa aí para nos proteger dos animais selvagens. Hoje em dia até mesmo, você pode acreditar, tem uns primos meus aí que já começaram a produzir o seu próprio fogo. Eu quero saber como é que eles fazem isso. Parece que é uma coisa com pedras, palha, eles vão ali batendo uma pedra na outra até sair faísca, que é um brilhozinho, parece uma estrelazinha pequena que cai na palha e começa a sair o fogo que a gente vê quando tem chuva, quando cai nas árvores. Parece interessante. Depois eu vou ver se consigo descobrir como é que faz isso também lá para casa, para não ter que esperar toda vez que chove. Mas tudo bem, vamos lá. Como eu falei, meu nome é Pedra, eu vivo aqui nesse período aqui, o mais importante da pré-história, que é o Paleolítico. Eu sou um dos seres mais tecnológicos. Você duvida que eu sou tecnológico? Meu filho, eu fui o primeiro, um dos primeiros aqui a criar tecnologia. É isso mesmo. Pode ser que a minha tecnologia não seja igual à sua. Qual o nome disso mesmo? Câmera, né? Pode ser até que a minha tecnologia não seja igual à sua câmera, tá? Pode não filmar, pode não fazer o que a sua câmera faz mesmo. Tirar foto. O que é tirar foto? Imagem de parede, tá? Feito a arte rupestre que eu faço ali de vez em quando, tá certo? Bom, mas ainda assim, é graças à minha tecnologia que vocês aí sobreviveram, tá? Isso aí. Se não fosse por os primeiros inventos, as primeiras descobertas aí dos homens da pré-história, vocês não teriam chegado onde chegaram. É claro que vocês agora, hoje em dia, são sedentários, não fazem exercício, não se locomovem, né? Ficam aí presos em uma mesma região, muitas vezes. Vocês viajam? Vocês viajam de um pássaro? Um pássaro que voa? De metal? O que é metal? Tudo bem. Tá certo. Mas eu aqui, eu uso as pernas, sou super forte, eu consigo caminhar vários quilômetros para chegar aí onde eu quero, tá certo? Para buscar aí alimento. Eu geralmente aqui eu pertenço aí ao grupo dos caçadores. Minha responsabilidade é caçar alimentos aí para minha tribo, tá certo? Enquanto os demais membros estão ali, ó, na coleta de alimentos, tá certo? Estão ali justamente buscando frutas, sementes na natureza para poder nos alimentar. É um período um pouco difícil nessa questão de alimento, não tem tanta fartura, tá certo? Não tem aí tanta disponibilidade de alimento. Às vezes pode acontecer um acidente ou outro durante o nosso momento de caça. Às vezes os amigos aí acabam se machucando muito sério, tá certo? Mas a gente aproveita muito bem a vida. Eu já tô quase aí no nível de um ancião, isso aí. Eu já tenho 22 anos. Daqui a pouquinho eu já me aposento. Daqui a pouquinho aí eu vou poder descansar, ficar na tribo. Mas enquanto isso, eu vou aí justamente vivendo a vida, caçando, aproveitando aí essa locomoção. Tem uns primos meus, mais ali para um local que se chama de. Como é o nome? Ásia. Ásia, é esse o nome? Por ali que eles também estão aí nesse processo de desenvolvimento. Tem outros por aí, que eu não sei exatamente onde é que eles estão, que eu sei que eles já começaram a criar um negócio chamado de agricultura. Agricultura, tá certo, agricultura. Esses daí já se acham muito mais inteligentes, já dizem que sabem usar o fogo muito melhor do que a gente, já tem ferramentas polidas. As ferramentas polidas parecem ser bacanas, parecem ser bem melhores assim em comparação com a nossa, né? Mais evoluídas, mas fomos nós que criamos as primeiras ferramentas. Fomos nós que criamos as primeiras ferramentas. Mas tudo bem, deixa isso de lado. Eles têm aí agora a agricultura deles, eles conseguem seus alimentos de forma muito mais fácil, não precisa estar caçando. Eles aí conseguem justamente ter um aumento aí na tribo deles, começam a ficar mais fixos nos locais em que eles vivem. Eles começam aí, parece que a organizar melhor quem comanda a tribo, quem é que faz cada coisa, tem uma especialização,
nessas atividades, mas eu ainda gosto aqui de viver da forma como eu vivo. Tem as suas dificuldades, tem, mas eu ainda gosto. Bom, eu vou me despedir aqui agora, que eu vou voltar lá para minha tribo. Ainda preciso caçar uma comida de verdade, e não essa coisa dura que vocês chamam de câmera. E se não conseguir, eu vou ter que passar o dia aí sem poder comer. Mas é assim a vida. Fazer o quê? Bom, vou lá. A gente se vê aí talvez um dia desses por aí. Um abraço e tchau. Bom, turminha, e aí, vocês conseguiram ver todos os períodos da pré-história? Não? Vamos ver então aqui cada período e, é claro, as tecnologias que foram ali as principais desenvolvidas nessa época, certo? Nós temos 3 grandes períodos na pré-história. Os 2 principais são o Paleolítico e o Neolítico. Mas vamos falar sobre cada um deles, beleza? Paleolítico, ou também conhecido como Pedra Lascada. Nós temos aí um período, né, bem rudimentar, é o primeiro período da pré-história, onde os primeiros seres humanos vão começar a usar ferramentas. Essas ferramentas vão ser feitas de ossos de animais que eles caçaram, ou mesmo ossos de parentes, né, de primatas ali, ou de outros hominídeos que por acaso acabaram morrendo. Vamos ter também ferramentas de pedra lascada, né, aquelas pedras que quebravam, eles utilizavam como faca, como ponto de lança, tá, e outros instrumentos mais. Também vamos ter aí instrumentos feitos de marfim, né, galhos e, é claro, o fogo, que nessa época ele é um recém-descoberto. O primeiro contato que os humanos ali têm com fogo é através das tempestades. Quando cai um raio em uma árvore, esse fogo é recolhido e levado ali justamente para onde está a sua tribo, onde está ali a aldeia. Detalhe importante, ó, a gente fala ali, né, na período da história, de homens das cavernas. Mas esses homens das cavernas, certo? Nem sempre viviam nas cavernas, ok? Por que, professor, então, que a gente fala homem das cavernas? Vai ter um período aí no finalzinho do Paleolítico que o planeta ele começa a esfriar, certo? Então esse período, para que eles possam se proteger do frio, né, as cavernas se tornam abrigos temporários, já que no Paleolítico esses seres humanos eles são nômades, eles não vivem fixos por muito tempo em um local. Quando acabam os recursos, os alimentos naquele local, eles migram para outro, eles se mudam para outro local, beleza? Segundo período ali, ó, o período intermediário, conhecido como Mesolítico. É um período onde vai ter um desenvolvimento do uso do fogo, né? A questão do uso de tecido, não tecido como a gente tem hoje em dia, é um tecido mais grosso, né? Mais ali adaptado justamente às tecnologias disponíveis, tá bom? Mas em comparação com o do Paleolítico, que seria a pele do animal, o Mesolítico já vai ser um tecido um pouquinho melhor. E vamos ter, é claro, as peças de cerâmica. Detalhe importante sobre o Mesolítico, ele só acontece em 2 continentes, na Europa e na Ásia, tá? Os continentes como América, como África ou ali a Oceania, né? Antártica não existe pessoas, tá? Não tinha nenhuma civilização ali. Então, esses outros continentes eles não vão ter esse período conhecido como Mesolítico, ok? A pré-história não é igual para todo mundo, tá? Vai ter algumas diferenciações, tanto de tempo, né, quanto ali de próprias evoluções tecnológicas. E o último período que nós temos é o Neolítico. Neo significa novo e lítico, pedra. Então, seria ali o período da Pedra Nova, ou também conhecido como o período da Pedra Polida. As ferramentas que nós vamos ter são feitas de pedra polida, né? A pedra ali que foi esmerada, foi deixada bem afiada. Vamos ter o desenvolvimento da agricultura, onde a gente vai ter uma mudança justamente do modo de vida que era nômade para sedentário, tá bom? E através dessa agricultura vai se começar a domesticar também os animais. Vamos ter aí o início do uso da roda, né? Para principalmente ali facilitar o transporte de materiais e, é claro, também o início da metalurgia com alguns metais que são mais fáceis de se moldar. Observação, alguns falam que do período ali conhecido como Idade do Metal, né, seria na verdade esse último período da pré-história, tá? Então ele está ali logo no finalzinho do Neolítico. E o trabalho na pré-história, como é que se dava esse trabalho? Vamos ver. Tinha aí uma divisão de trabalho entre homens e mulheres, né? Que era uma divisão justamente ali
voltada mais para a questão de organizar e dividir as funções, para que assim a tribo ela conseguisse sobreviver, já que naquele tempo, pessoal, a sobrevivência era a questão fundamental. Era muito difícil você conseguir sobreviver, seja pela questão de doenças, pela questão de falta de alimento, né, pela questão de predadores que poderiam atacar a qualquer hora. Então, essa divisão do trabalho facilitava um pouquinho o que já era extremamente difícil, tá bom? Não tinha a questão de gênero, como nós temos, infelizmente, né, essa desigualdade social hoje em dia, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí o grupo dos coletores, né? Geralmente, quem faz esse papel de coleta de frutos, de verduras e outras coisas mais na natureza eram as mulheres. Que durante ali a primeira fase eram responsáveis por essa parte da coleta de alimentos. E os caçadores, que era aquele grupo justamente que era destinado à caça e também à pesca de animais para complementar ali o suprimento, né? Os suprimentos da tribo, tá certo? Então a caça ela era importante nesse primeiro período, mas ele não era a única fonte de sobrevivência, principalmente porque nem todos os grupos humanos eram carnívoros ou onívoros, como no nosso caso. Falando aí um pouquinho da sobrevivência, né? A sobrevivência pela diversidade. Vamos ver agora algumas coisinhas que levaram algumas espécies, alguns primos nossos, entre aspas, a deixar de existir, né? Ou, no caso daí do Homo sapiens, que é a nossa espécie, a continuar, a se perpetuar. Vamos lá, durante a pré-história, vários grupos diferentes conviveram ao mesmo tempo. Alguns eram carnívoros, né? Especialmente eles só comiam carne, outros eram herbívoros, ou seja, só comiam plantas, e é claro, existiam aqueles grupos como o Homo sapiens, que eles eram onívoros, ou seja, eles se alimentavam de qualquer coisa, carne, frutas, né, legumes, insetos também eram fonte de alimento. Lembra, naquele tempo, pessoal, não tinha a questão, eu quero um iFood, eu quero uma pizza. Não, naquela época, o que tivesse para comer era essencial, era sobrevivência. Se fosse carne crua, eles comiam, tá? Claro, depois com a invenção do fogo, né, a descoberta do fogo, essa questão de comer carne crua se tornou mais, vamos assim, difícil de acontecer, beleza? O fogo ele ajudou muito nesse processo, principalmente de evitar que as pessoas consumissem carne que poderia estar infectada, né? Poderia ter algum parasita ali entre a carne e acabar infectando e levando a uma doença mais séria, tá? Devido à falta de alimento, né, e outros motivos, como o caso ali de conflitos, muitos nossos primos da espécie humana acabaram desaparecendo com o tempo. Um desses primos que viveu durante a nossa época, bem próximo ali do período em que se iniciou a espécie Homo sapiens, foi o Homo neanderthalis, certo? Neanderthalis, que seriam justamente seres humanos, como vocês estão vendo aí na imagem, ó, que eles têm uma cabeça um pouquinho menor, né? Eles têm um corpo mais robusto, tá? E eles eram ali tecnologicamente, assim, menos desenvolvidos do que a gente, tá bom? Mas eles viveram um bom tempo ali competindo, né? E convivendo próximo à nossa espécie. É claro que depois de algum tempo, algumas misturas, esses povos eles foram se fundindo assim de certa forma com a própria espécie humana que existe hoje e deixando aí só os seus descendentes. Arte na pré-história. Nós vamos ter dois grandes grupos de arte. A arte no Paleolítico, que seria focado principalmente na arte rupestre, né? A arte da parede, tá? Que era feita justamente por alguns materiais que eram polidos, né, que eram selecionados. Nem todo mundo poderia ali fazer a pintura, né, poderia fazer essa parte da arte rupestre. Tinham pessoas especializadas. E é claro, alguns teóricos dizem que em algumas situações essa arte rupestre, além de representar a questão do próprio dia a dia, né, poderiam representar visões que os sacerdotes, os pajés, os líderes religiosos, como fosse chamado na época, os xamãs, né, eles tinham ao consumir alguma erva alucinógena. Não se tem certeza quanto a isso. Sabe que se já tinha esse uso, né, lá desde a pré-história de ervas nesse sentido, né, ervas alucinógenas, mas não se tem uma confirmação, isso é apenas uma teoria, beleza? E também vamos ter ali algumas esculturas feitas inicialmente de argila, como no caso ali da Vênus, né? Vocês estão vendo bem ali, que é um símbolo justamente da fertilidade feminina, que era muito importante.
não só a fertilidade feminina, mas a própria fertilidade ali do solo, né, que dava os alimentos para as pessoas. No Neolítico, principalmente lá no finalzinho do Neolítico, nós vamos ter o uso, né, das grandes pedras, dos monólitos, como vocês têm aí ó, em Stonehenge, que serviam aí como um local sagrado e também como um local ali para essa expressão artística, beleza? Então são dois períodos ali dentro da pré-história com formatos de arte diferentes. Arte na parede, arte através de esculturas de argila, ou então ali através de monólitos, grandes pedras, né? Foram ali de alguma forma, a gente não sabe ainda, empilhados geralmente nesse formato circular. Vamos ver agora um pouquinho da revisão que o Dr. Resumo passou para vocês. Se você ainda não viu esse vídeo com as explicações deles, dá uma olhadinha lá, vou deixar aqui o card aqui em cima, e aproveitando, quem ainda não copiou no caderninho, dá uma pausa aqui no vídeo e copia ele para deixar aí tranquilo na hora da sua visão para a prova, beleza? Vamos lá, o que ele falou aqui sobre a pré-história, né? Falamos aí dos três períodos, Paleolítico, Mesolítico e o Neolítico. No Paleolítico nós vamos ter a descoberta do fogo, no Mesolítico nós vamos ter esse domínio do fogo, né, e de novas tecnologias, e no Neolítico vamos ter o final da pré-história e começo ali com a agricultura e início das primeiras civilizações que se organizam em tribos, que formam aldeias e futuramente formam cidades e nações, beleza? As ferramentas comuns aos períodos eram as pedras lascadas, ossos e galhos, e é claro, no caso do período neolítico, a pedra polida. Os grupos, inicialmente no Paleolítico, eles eram nômades, né? Grupos ali que não permaneciam em um mesmo lugar por muito tempo, migrando sempre em busca de alimento, tá bom? Mas graças à agricultura, esses grupos eles começam a sedentarizar. Detalhe importante, nem todo grupo durante o Neolítico ele se sedentarizou ao mesmo tempo, tá? Tiveram alguns grupos que permaneceram nômades ali ao longo da história. Nesse período aí conhecido como pré-história, vamos ter, né, segundo a visão do século XIX, seria um período antes da invenção da escrita, um período em que não se existia história. A gente sabe muito bem que é um erro, tá certo? É um erro devido aí a um pensamento que tinha no século XIX, conhecido como eurocentrismo, de que a Europa era o centro do mundo, que só a Europa era civilizada, que a gente sabe que não é verdade. Esse período, né, foi o primeiro período ali que a gente teve contato com o fogo. Foi a partir dele, até hoje em dia, muitas das coisas que nós temos se deve justamente a essa questão da pré-história. E a Dr. Resumo ele passou alguns desafiozinhos que a gente vai agora conferir a resposta, beleza? Primeiro desafio semanal ali, ó, ele perguntou: como descobriram a agricultura? E aí, você sabe como é que descobriram a agricultura? Não? Descobriram muito por acidente, isso. O pessoal que ia levando ali os coletores, iam levando as sementes, né, os grãos para o seu grupo, onde estava ali a sua tribo, né? Eles acabavam derrubando algum grão ou outro durante o caminho e devido à água, né, principalmente porque os locais que eles viviam, eles ficavam ali, eram próximos dos rios, essa terra era fértil, então favorecia o nascimento das plantas, das novas mudas dos alimentos que eles consumiam. E observando que tinha esses grãos que iam caindo e ia gerando novas plantas, novas mudas, eles começaram a perceber que seria possível conseguir alimento mais perto de casa. Lembra, naquele período da pré-história, a dificuldade de você conseguir alimento, a dificuldade de você acabar virando a presa, né, ao invés do predador, você sendo caçado quando está tentando caçar, era muito grande. Então é bem mais fácil eu pegar comida que está mais próximo de mim, do que eu ir 30 mil quilômetros às vezes, ou mais, né, viagens muito longas, em busca de um local que tivesse alimento abundante, ok? E ele perguntou aí, quais foram as primeiras civilizações que nós tivemos? Vocês que estão fazendo aí o trabalho de história, né, sabem mais ou menos algumas dessas civilizações, como por exemplo, os egípcios, nós temos ali os sumérios, né, o pessoal da Mesopotâmia, ok? Os hebreus, esses povos que cresceram, se desenvolveram, onde a gente conhece como Crescente Fértil, uma área cercada ali por rios, né, em meio a um deserto. Quais são os rios, professor? Nós temos ali o rio Tigre, rio Nilo e rio Eufrates, beleza? E é claro, aí uma menção honrosa para o rio Jordão,
que está ligado à história dos hebreus. E onde é que esses grupos eles se assentavam, né? Onde é que essas civilizações elas se assentavam? Bom, se o restante da área ela é desértica, obviamente o melhor local para eu poder plantar, para eu poder ter as minhas cidades seria próximo dos rios, tá? Inclusive o Egito, para quem está pesquisando aí sobre ele só se desenvolveu, só se tornou a joia, né, da África ali, justamente devido ao Nilo. Tanto é que tem uns historiadores que dizem que o Nilo, né, ele presenteou justamente o Egito com a grandeza que ele tem. Então, o Nilo é uma dádiva para o Egito, um presente dos deuses ali, né, para o Egito, para o desenvolvimento uma dessas primeiras civilizações, beleza? E a Mesopotâmia, né, para quem sabe, se refere aí justamente a uma civilização que viveu entre dois rios, tá bom? Ali dentro desse crescente fértil também. Bom, seguindo aqui então, vamos ver agora algumas curiosidades e a mais aí sobre a nossa pré-história. A pré-história não aconteceu ao mesmo tempo para todos. Por exemplo, o período chamado de Mesolítico refere-se apenas às regiões da Europa e da Ásia, como eu falei anteriormente. A arte na pré-história deu-se com as pinturas nas cavernas, né, e a produção ali de objetos feitos de argila. Poderia ser bonecas, poderia ser ali, no caso, vasilhas, né, para poder se preparar um alimento e outras coisas mais. A agricultura surgiu por acidente, como já falei, e as pinturas rupestres eram feitas normalmente com misturas, né, naturais, como por exemplo, carvão, sangue de animais, tá? As fezes de animais também, eu sei, é nojento, mas era o que se tinha ali para poder fazer as pinturas rupestres, tá? Vamos ter também a questão das plantas, né, que serviam ali como corantes, tá? Exemplo, o urucum, né? É uma planta que tem uma coloração avermelhada, né, um pouquinho ali alaranjada. Ela serviria justamente também como esse pigmento, tá? Existiam outros, é claro, que eram utilizados dependendo aí do seu ambiente, de onde estamos falando, tá certo? Tinham plantas diferentes que eram utilizadas para essa questão das tintas. A pré-história no Brasil aconteceu até a chegada ali dos portugueses. Então, esse período antes da chegada dos portugueses, né, que é o período conhecido como pré-colonial, vamos ter também uma pré-história acontecendo. Okay? Algumas civilizações vão estar no nível nômade, outras já vão estar sedentarizadas, né, já praticando a agricultura, e já vamos ter até cidades ali, né, como os astecas, como os maias, que estavam aqui justamente no continente americano, tá? E já tinham um certo desenvolvimento, já tinham uma certa cultura bem desenvolvida, ok? Detalhe, mesmo na pré-história já existia as crenças, né? Crenças no sol, no vento, na chuva, eram crenças mais voltadas aos fenômenos da natureza. Mas ainda assim existiam expressões religiosas, expressões de fé. E agora é o momento de você aí dar uma pausa no vídeo, pegar o seu celular, apontar aqui para o seu QR Code. Como é que eu faço aqui para entrar nele? Você baixa o aplicativo QR Code lá na Google Play e entra para poder testar os seus conhecimentos e, é claro, se divertir um pouquinho com a pré-história, beleza? Então, estou contando aí com vocês. Pause o vídeo e tente resolver para ver aí quanto você conseguiu aprender com essa videoaula. Se por acaso você errou alguma coisinha, bote aqui nos comentários para tentar ajudar talvez numa próxima videoaula com mais informações, ok? Então, vamos seguindo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre geografia, em especial os três poderes. Você conhece os três poderes? Tá conseguindo reconhecer ali quais são? Não? Vamos ver então. Ó. Nós temos o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Né? Vamos ver aqui o que são cada um deles. O que ele tem a ver com a organização da nossa sociedade, né? A organização aí do nosso país. Vamos lá. Quais são os poderes e o que eles fazem? Nós temos aí o poder executivo, que é aquele que administra e executa as leis, é o papel principal dele, mas não é o único, tá? Porque esses poderes, eles vão se equilibrando, ok? Temos o poder legislativo, que cria as leis e faz também um papel de fiscalização, para saber se o executivo está cumprindo direitinho, né? Está ali seguindo e executando essas leis. E temos o poder judiciário, que julga o poder executivo e o legislativo quanto ao cumprimento ou descumprimento das leis.
ok? Então esses são os papéis básicos dos três poderes. E quem é que são os nossos representantes dos três poderes? Vamos ver, ó. Executivo, nós temos os prefeitos, os governadores e o presidente. No legislativo, nós vamos ter os vereadores, senadores, deputados estaduais e federais, né? E no judiciário, nós vamos ter os juízes e o STF, tá certo? Detalhes importantes, o mandato, que é o mandato? É o período de comando, né, do pessoal do executivo. Ele acontece aí durante 4 anos. Depois de 4 anos tem uma nova eleição. Já o legislativo, vamos ter alguns grupos ali que vão ter duração de 4 anos, né? E vamos ter outros, como no caso ali, se não me engano, dos deputados, ou são, acho que é os senadores, na verdade, que eles têm 8 anos de mandato, tá certo? Então, esse aqui é o período justamente em que nós temos esse período de execução, né, da sua elegibilidade, certo? Deles poderem justamente realizar as suas funções que foram eleitas pelo povo para o povo, tá bom? Os políticos, eles são funcionários do povo para o benefício do povo e não o contrário, ok? As pessoas, os cidadãos, eles não são ali, né, empregados dos políticos. Então, aprenda aí os seus direitos, aprenda ali justamente a ficar esperto com relação a essa questão para não ser enganado, beleza? Vamos seguindo. E agora um mapa mental bem rapidinho, só para a gente poder fechar esse assunto, tá bom? Vamos lá, 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, cria as leis que regem o município, estado ou país. Executivo, executam as leis, além de administrar os recursos, né? E o judiciário julga os demais poderes e cumprem as leis. Vocês estão cumprindo ali as leis, não é isso? Detalhe importante sobre a democracia, ó. Só pode existir democracia quando esses 3 poderes eles estão se equilibrando, né? Eles estão ali, justamente, cada um fazendo a sua função, também se regulando, garantindo que um não ultrapasse o outro, um não assuma, né, poder a mais que o outro, ok? E para fechar a nossa atividade de hoje, você tem aí um momento de quiz, né? Um momento aí para você testar os seus conhecimentos. Pause o vídeo e entre justamente nesse QR Code usando o aplicativo lá que você baixou pela Google Play, tá certo? Esse aí é o jogo A Palavra É. Algumas palavrinhas retiradas aí desse conhecimento, né, do poder legislativo, do poder público, para que você teste se você está realmente conhecendo seus direitos como cidadão, tá bom? Então, professor Michael vai se despedindo e até uma próxima videoaula. Um abraço e tchau!